Tudo bem, Hugo? Como é que você está? Tudo bem, Yara? Você Tudo está bem, sem Miguel? horas? Não, Tô com não, tá áudio, tudo né? certinho. E também uma boa tarde aqui a todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos aí na luta, né? Estamos batalhando. Na batalha. Você quer começar fazendo a pergunta, Miguel? Eu trago aqui que eu queria que Deixa, ele. deixa, deixa eu só, então, antes de a gente entrar na seara mais geopolítica, deixa eu só trazer só dois breaking news, só para informar. Coloca aí na tela, por favor, Gui. O Jair Renan, né, virou réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Coloca aí na tela. Tem até a matéria da Agência Brasil. Daqui a pouco já está em toda a imprensa, deve ter na fórum também, né? Uma informação importante, né? Não sobra um para ficar todo mundo juntinho. Todo mundo juntinho na Papuda. Eu sei que não é Papuda, mas eu gosto de falar Papuda. Mas, enfim, tem outra notícia aqui também, que é essa notícia aí, que o Xandão deu 48 horas para advogado de Léo Índio, que é o primo do Carluxo, né, explicarem a ida dele, do Léo Índio, para a Argentina, né, porque o Xandão está desconfiando que é mais um que está tentando fugir aí. Mas, enfim, só isso. Pode começar, Yara. Então, ontem, né, Hugo, dar uma data histórica para a democracia brasileira, né? A gente está vendo aí golpistas organizar a Orcrim, comandada por Bolsonaro, indo sentando no banco dos réus, né? E aí a gente começa a acompanhar, não tem como separar o jurídico do político. E o Tarcísio, eu queria que você trouxesse a sua análise sobre o papel dele, até de olho em 2026. Ontem, quando saiu o resultado dessa sessão da primeira turma, que admitiu, né, a denúncia contra o Bolsonaro, que se transformou em réu, ele fez essa postagem, viu, Hugo? Dizendo que o Bolsonaro é a principal liderança do Brasil, que ele sabe que esse não é o primeiro e não será o último desafio que ele vai enfrentar, mas que ele, aí cita aqui, faz uma referência bíblica, né? Que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada, e que ele está certo que Bolsonaro conduzirá o processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. De fato, porque coragem o Bolsonaro não tem, porque ele é um frouxo. Então, ele conta aqui que siga contando com ele e com os milhões da seita de fanáticos dele. Como que você vê aí essa questão do Bolsonaro réu, essa postura do Tarcísio aí de subserviência e 2026, Hugo? Olha, Yara, a minha leitura é que o Tarcísio, ele quer, obviamente, se livrar do Bolsonaro. Ele é uma tática diferente de uma mesma estratégia. O Tarcísio é um militar. E ele participou também da missão no Haiti, que aparentemente deu impulso a essa velha ala aí do general Heleno, que era a ala do Silvio Frota, no final da década de 70. Era a ala radical de direita da ditadura militar. O general Heleno sucedeu o Silvio Frota na liderança desse grupo e depois o Braga Neto acabou pegando o bastão. O Tarcísio é uma herança disso daí, ele é um fiel cumpridor de ordens que foi lá para o Haiti, ele tem, claro, uma pegada diferente do Bolsonaro, teve ali junto dele mais caminhos separados, só que o Tarcísio ele não pode parecer um traidor, né? Ele tem de romper com o Bolsonaro no momento oportuno. Ele também, além de, por variáveis políticas, não poder romper com o Bolsonaro, ele só vai fazer isso se ele tiver uma ordem maior, né? Porque ele está dentro de uma mesma estratégia indevida dos militares enquanto uma força política no país, o que é indevido, mas isso não acabou ainda. Né? Então, ele está passando um recado que é por aí. É óbvio que o maior interessado com o Bolsonaro ficar fora da disputa é o Tarcísio. O Tarcísio quer ser candidato. Né? Mas ele também não pode parecer que rompeu com o Bolsonaro, porque ele também não discorda da pior parte do Bolsonaro, mas ele quer ser o candidato, não o Bolsonaro, não o filho do Bolsonaro. Então, é uma relação muito complicada entre os dois. Ele é obrigado a pagar esse pedágio. O Bolsonaro faz com que ele pague esse pedágio. Porque o maior medo do Tarcísio é ele ser chamado de traidor pelo Bolsonaro, de oportunista. Ele quer, de certa forma,
cozinhar, comer o capitão ali pelas beiradas, e o Bolsonaro joga com isso. E, por hora, a posição do comando mais geral das Forças Armadas é que eles não briguem. Eles não briguem, e eles vão cumprir uma ordem. Eles não vão fazer nada diferente. Então, é ilusório achar que o Tarcísio e o Bolsonaro funcionam separadamente ou que eles não têm uma conexão. E dentro dessa conexão, claro, eles competem, mas como competem como dois jogadores que disputam a mesma posição. E não convém brigar, entendeu? Não convém brigar publicamente. Então, acho que são duas coisas, que muitas vezes eles são apresentados ou como concorrentes, duas pessoas que um não tem nada a ver com o outro, ou como dois caras que são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa porque eles jogam no mesmo time. Mas eles disputam uma vaga no time titular e é uma posição só, é tipo goleiro, não tem como jogar com dois goleiros. Então, ou é Tarcísio ou é Bolsonaro, claro que o Tarcísio quer muito, mas ele está mantendo ali o seu plano pessoal de chegar em 2026. E o que vai acontecer aí depende do que os militares achem. Acho que depende muito pouco da vontade do Bolsonaro ou do Tarcísio. Yara, aproveitando então que o Hugo entrou que você fez essa pergunta sobre o Tarcísio, o Zema também fez uma mensagem, também fez uma postagem hoje na mesma linha do Tarcísio, né? Então eu acho que o raciocínio vale um pouco também para o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais. Ele escreveu: o maior líder da oposição ao governo do PT é Jair Bolsonaro. Espero que a justiça seja feita e que ele recupere os seus direitos políticos. O que você acha dessa declaração aí, Hugo? É a mesma coisa, que o Zema ele espera que o Bolsonaro vá ungí-lo como candidato também. O Zema não está bem, a situação econômica, financeira de Minas Gerais não é boa. O Zema pode enfrentar uma confusão tremenda, né? Todo mundo sabe que ele está fazendo besteira, o Centrão segura ele. Não é do feitio do Lula fazer uma intervenção no Estado. O Lula é um conciliador, só que o Zema não ajuda, o Zema está sendo ajudado pelo governo. As besteiras que ele fez administrativas estão sendo basicamente pagas pelo governo, é uma situação um pouco insólita. Ele fica numa posição meio radical de oposição, ele é uma figura menor, né, nesse jogo. Minas Gerais enfrenta muitos problemas e ele está fazendo isso para ser o candidato. Só que esse tipo de declaração do Zema prova quão perdido ele está, na verdade. O Tarcísio está no jogo, porque os militares não vão perder o comando da direita. Eles não vão querer que um civil apareça ali. Então, eu acho remoto, eu acho que é uma tentativa do Zema sobreviver. Não sei o que é o futuro político dele. Pode ser que ele se eleja senador, mas ele vai depender aí de ser protegido pela elite brasileira em algum sentido. Eu não acho que o Zema seja uma carta aí. Eu acho que ou você tem Bolsonaro, alguém que ele indicar se ele conseguir vencer a briga na família dele, ou Tarcísio. Vai passar por aí a escolha da direita. Hugo, vamos falar um pouquinho sobre China? Olha, tem um documento que todos os anos a comunidade de inteligência estadunidense produz e submete a um comitê do Senado. Uhum. E dessa vez eles disseram que a maior ameaça é a China, tanto pelo poderio, como está aí na minha manchete, como sobre o poderio militar, quanto do domínio tecnológico. E acabou que as duas potências acabam trocando farpas. Mas o que me chamou a atenção, e eu queria ouvir a sua análise, é que parece que você consolida de fato esse novo mundo que a gente está parindo, né, Hugo? Agora ele, inclusive, está materializado ali num relatório de inteligência, como esse que tem um peso de orientar a política externa. E aí eu queria que você analisasse assim, o que significa para o resto do mundo esse documento e essa constatação da China ser a maior ameaça aos Estados Unidos. Interessa o Trump, né? E o Trump ele não quer gastar muito dinheiro com armas, ele quer fazer uma guerra comercial mais abrangente, mas eles estão buscando fazer algo que passa dessa linha no atual mandato do Trump, no Trump 2, que é o controle naval. É a ideia dos Estados Unidos controlarem gargalos e enforcadouros ao longo do mundo, tipo o Canal do Panamá, que é super importante. Imagina, tem o continente americano inteiro. Se você não pode passar pelo Canal do Panamá, você tem que dar a volta.
Quer dizer, é praticamente impossível fazer uma operação de cruzar o continente americano. E eles querem manter o controle dali, como tem outros estreitos aí que eles querem controlar, Bab el-Mandeb, que está na mão do Iêmen, mas também a questão de Malaca, que é muito importante para a China. E o Trump tem aparecido aí com umas propostas meio perigosas de tributar navio chinês, né? O que é um problema muito grande para a China, que vive de comprar e vender em escala internacional. E é óbvio que isso vai forçar a China a assumir uma postura defensiva, porque a marinha de guerra chinesa cresceu muito nos últimos 30 anos, ela ainda não é uma marinha de guerra capaz assim de fazer frente ao poderio ocidental, né? É capaz de proteger a China. Mas o Trump está criando uma situação para atrapalhar o comércio chinês no mundo. Esse tipo de relatório interessa para, de repente, o Trump realocar alguma verba para algum setor ali e poder fazer essa asfixia com a China, que não é uma asfixia de invadir o território chinês, entenda, é sufocar o comércio chinês. O que todos os estrategistas sérios têm falado de um tempo para cá é você fazer um cerco contra a China naval de longa distância. Você começa a controlar aqueles pontos onde o navio tem de passar ali, Canal do Panamá, Estreito de Malaca, para você falar, ó, não vai passar por ali, ou vai passar pagando um tributo para os Estados Unidos. É isso que o Trump está mirando com o apoio dos europeus. E os europeus estavam nessa. Eles estão brigados agora com o Trump, mas eles concordam numa estratégia anti-chinesa, o que é uma escalada muito perigosa, né? Porque a gente vai estar falando em batalha naval numa escala mundial. O que muda o equilíbrio de forças nesse sentido são os caças de sexta geração, que eles quebram a diferença entre jato supersônico e bombardeiro. Então, isso muda, isso permite uma defesa naval de longa distância, onde, na prática, você tem um lançador de mísseis, que é móvel, que está no ar, e pode atingir navios que estariam pirateando navios da Marinha Mercante Chinesa, ou que sejam da Marinha Mercante Mundial, que estejam se destinando. Então, é mais ou menos isso que o Trump está mirando. Talvez o Trump queira um dinheiro para acelerar o programa de caças de sexta geração americanos, que, pelo jeito, é um programa que está atrás do chinês. A China está na frente dos Estados Unidos no que diz respeito a essa tecnologia. E é um jeito da China contrabalancear a supremacia naval do Ocidente, né? Supremacia de ataque, porque a China defender o próprio território, o próprio continente já está dado. A China tem total capacidade com sua marinha de defender o seu território. O problema é se as rotas de comércio das quais a China depende começarem a ser atacadas, ou seja, eu estou falando de pirataria moderna de Estado. Esse é o risco econômico para a China, para a sobrevivência da China. E, a partir daí, a China contorna uma diferença, um gap naval, que ela não tem como contornar no curto ou médio prazo, mas ela pode contornar o gap em termos aéreos. E aí abrir, digamos assim, um cerco naval. O que é de um risco tremendo para a humanidade, mas essa responsabilidade está sendo dada pelos americanos. Agora, esses relatórios americanos podem ser verdadeiros ou falsos. Eles sempre são feitos com intenção de direcionar a verba para algum setor. Isso sempre aconteceu na Guerra Fria. Eles, às vezes, exageravam a ameaça soviética em determinados setores para atrair verba para aqui ou para ali, tá bom? Então, nesse sentido, sim, temos evidências que demonstram que a China avançou muito em matéria bélica, em matéria de defesa. Porém, eles não estão fazendo isso desinteressadamente, porque a análise pela análise ela não se tornaria pública. Esse relatório é público por quê? Para a gente estar debatendo aqui. E para eles disputarem alguma coisa na opinião pública deles. Qual é? Dinheiro. Dinheiro para consubstanciar uma política. Perfeito. Miguel? Hugo, queria comentar que você comentasse duas matérias que eu separei aqui, sobre a Europa e a posição deles cada vez mais agressiva em relação à Ucrânia, a guerra na Ucrânia. Você tem acompanhado o Trump, ele tem mudou a política em relação à Ucrânia, a política da Casa Branca, né? Ele tem tentado aí, pelo menos oralmente, e também conversou com Putin, tentado acabar com a guerra na Ucrânia. E a Europa começou a propagar um discurso muito histérico,
né? A gente até já comentou aqui, mas você teve encontro. Eu até tinha separado aqui o encontro. Eles estão se encontrando agora toda semana. Toda semana teve encontro agora do Macron com Starmer, o primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, e com também o Zelensky, né? Eles anunciaram que a França e o Reino Unido enviaram tropas para a Ucrânia, né? Que é perigosíssimo, mas, enfim, você tem essa escalada retórica e agora talvez se torne prática, né? E eu queria saber e a China também tem entrado nessa história, né? Porque a China é acusada, ela é agredida sistematicamente por lideranças europeias por estar assim, ajudando a Rússia, né? Mas como é que você está vendo o papel, nesse momento histórico, o papel da Europa e por que as lideranças europeias elas estão escalando tanto o discurso, estão criando um discurso russofóbico muito forte? O Macron fez um pronunciamento na rede nacional de televisão francesa, praticamente dizendo que havia o risco da Rússia invadir a França e a Europa. Como é que você está vendo isso? Olha, eu diria que eu escrevi sobre isso no Opera Mundi, minhas 2 últimas colunas tratam disso daí. Vai ter uma outra que deve sair esse sábado agora, que eu estou tratando de Alemanha em específico. A minha hipótese é que é uma disputa política do campo liberal, porque a maior parte dos partidos europeus, social-democratas, democratas cristãos, estão na prática no campo liberal, que é alinhado com o Partido Democrata. Do que esse pessoal está com medo? Eles estão com medo que a elite econômica europeia, aquilo que antigamente a gente chamava de burguesia, né? Termo aí que saiu de moda, mas a burguesia europeia, ela pode pensar em colocar no poder a extrema-direita. E, na verdade, esses liberais, que também são de direita na prática, podem não ter uma origem na direita, mas praticam a política neoliberal, eles estão fazendo uma disputa do não podemos concordar com a distensão com a Rússia porque isso é o projeto da extrema-direita. Então, a gente tem de fazer um confronto aqui dentro da Europa contra o Trump, porque o confronto contra o Trump é contra uma ala minoritária da política europeia que está crescendo, no entanto, que é a chamada extrema-direita, porque nos Estados Unidos o Partido Republicano é enorme. Está ali no mesmo nível do Partido Democrata. Na Europa, o equivalente ao Partido Republicano é sempre menor, mas é o que mais cresce. E é o que mais cresce porque tem um apoio da elite econômica europeia. Então, é uma disputa interna nos países europeus, uma disputa que é comum aos países europeus, mas que faz com que esses partidos aí de centro, liberais, que são dominantes desde o pós-guerra na Europa, queiram impedir a chegada desses partidos aí de direita ultraconservadora ou até fascista ao poder, porque eles têm uma aliança com Trump. Paradoxalmente, esses partidos liberais estão abraçando a economia de guerra, estão abraçando algo semelhante ao que foi a economia do nazifascismo, porque são eles que estão bradando com a armadilha da guerra, porque os partidos de extrema-direita querem manter o neoliberalismo, mas eles sabem que para manter o neoliberalismo sem uma guerra, você não pode concordar com a política, na verdade, do Partido Democrata de uma guerra contra a Rússia, porque isso não interessa a Europa, não interessa muito menos a Alemanha. Então, não é a Europa que está brigando com a Rússia, é o campo hegemônico da Europa que é liberal. E esse campo hegemônico liberal, ele está brigando com o seu campo conservador, e esses 2 campos na Europa estão relacionados com o poder americano, entendeu? Então, não muda muito se sai o Scholz, que era social-democrata, e entra a democracia cristã na Alemanha, com o Merz. Inclusive porque a social-democracia vai estar ali também compondo o governo. Esses partidos são alinhados ao Partido Democrata. E eles estão fazendo uma disputa interna da política europeia e é uma disputa também pela opinião pública americana para vencer o Trump. E, supostamente, para derrotar o fascismo, eles estão abraçando uma política de guerra que é fascista, né? Que o pessoal está chamando de uma maneira muito indulgente de keynesianismo militar, que de keynesianismo não tem nada, é um neoliberalismo militar, muito semelhante ao que o Reagan fez nos Estados Unidos na década de 80, que, na verdade, está próximo do quê? Da economia de guerra nazifascista. Então, para derrotar os fascistas, o campo liberal democrático da Europa está abraçando uma política fascista. Então, se isso der certo, vai dar errado, porque você vai ter se tornado aquilo que você diz combater. Mas eles estão lutando pelas atenções do pai patrão da burguesia. Ninguém está preocupado com a sociedade europeia. A Ursula von der Leyen, ela já falou, não está preocupada. Teu filho que morra lá no exército. Ela é rica, querido. Não é o filho dela que vai morrer.
né? No Brasil, a gente tem uma violência muito grande, mas a gente não tem essa violência da guerra para saber o que é a tragédia de perder um filho no campo de batalha. E é isso que a Úrsula deseja para o povo europeu, de classe média, média baixa, pobre, não os ricos. Rico nenhum da Europa vai morrer no campo de batalha. Mas eles estão mirando essa militarização como parte de uma disputa política interna em cada um daqueles países, mas que também se relaciona com os Estados Unidos. Boa, Hugo. Hugo, eu queria que você comentasse um pouco essa nova tática do Eduardo Bolsonaro, nova não, velha, né? Com o pai réu, ele agora tem uma nova versão do cabo de soldado, que é usar o exemplo do Bukele, né? De El Salvador, que promoveu ali, ele destituiu os juízes, né? Fez muito que o Erdogan fez, o que o Trump está querendo fazer, que já fala em impeachment de juízes, e tudo isso concatenado com as big techs, Hugo. E aí eu trago até um outro elemento, porque eu gostaria de ouvir a sua análise, que eu tenho visto meio que crescer aquela retórica de armadilha da dívida, né? Você falou aí da questão que o cerco que o Donald Trump quer fazer à China envolve também rotas comerciais, né? Cadeias produtivas de valor, e a gente vê reiteradamente a política externa, não só com Trump, dos Estados Unidos de um modo geral, falando da tal da armadilha da dívida, porque você junta as duas coisas para você entender como que os Estados Unidos veem a América Latina e o Caribe, né? Para eles o FMI é joinha, o problema é a China. Eu até vou deixar o link para essa matéria, que a própria academia estadunidense já desfez essa história de armadilha da dívida. As dívidas são muito maiores com o FMI do que com a China. Como que você vê esse combo aí da extrema-direita tentando conter a China e mexer na nossa institucionalidade para favorecer o governo Trump? Cara, eles têm uma coisa com o Lula aqui, mas assim, também ao mesmo tempo uma coisa mais com alguns setores da esquerda que ganharam que infelizmente vincularam muito o atual governo ao Partido Democrata. Historicamente o Lula não era, porque historicamente o partido do Partido Democrata aqui no Brasil era o PSDB, né? Não havia espaço para o Partido Republicano aqui, nem o Partido Republicano tinha uma relação. O Partido Republicano teve uma relação um pouco indireta, por incrível que pareça, com o trabalhismo. Ele em termos pragmáticos. Tanto que quem deu o golpe de 64, vamos lembrar que foi o Partido Democrata, não foi o Partido Republicano. Vamos lembrar disso daí. E o neoliberalismo aqui passa pelo Partido Democrata, sobretudo na tabelinha Bill Clinton e Fernando Henrique Cardoso. O Bush tem uma aproximação com o Lula cria uma relação aí por esses canais, né, que vem na época do João Goulart, onde ele e o Bush fizeram um entendimento cordial. Aí sai o Bush, o Obama piora tudo. Quem veio para cima, Lava Jato, é da época do Obama, gente. Que o pessoal aqui na esquerda brasileira, uma parte que cresceu, né, uma parte liberal, acreditava que ia ser melhor ainda com o Obama, quando, na verdade, o Obama trabalhou contra o progressismo latino-americano, inclusive brasileiro. E o Trump, claro, é uma coisa à parte no Partido Republicano, que ele se alinha com uma direita dura que surgiu aí, que apareceu e ganhou força com o Bolsonaro. Dito isso daí, esses caras, talvez, há setores dos Estados Unidos que querem derrubar o governo do Lula, que eleger alguém mais de confiança no lugar. Outros acham que não é para gastar energia com isso daí. Então, tem um impasse. O problema é que o Trump ajuda o atual governo brasileiro na colateral, porque ele dá dedada no olho da elite econômica brasileira, que começa a cogitar, peraí, o Trump está ferrando a gente, está fazendo um governo incerto. O Estadão o tempo inteiro bate no Trump e no que ele significa. E o Tarcísio põe o chapéu, põe o boné do Trump. Isso não ajuda o Tarcísio, que é o queridinho, ainda é o queridinho, né? É o candidato. O candidato da elite econômica brasileira é o Tarcísio de Freitas. Mas ele também está obrigado a estar vinculado com Donald Trump. Isso cria um problema para a elite brasileira. Como o André Esteves já colocou, uma galera já... Olha a linha do Estadão a esse respeito. É um problema a questão da tarifa. Então, esse estado de confusão deles, o próprio Trump, que não é moleque, sabe.
se ele subir a verve aqui em relação ao Brasil, em vez de cozinhar no banho-maria, ele vai estar ajudando o Lula, porque ele subiu em relação ao México. Olha para onde foi a popularidade da Cláudia Sheinbaum, foi para a Lua. A popularidade da Cláudia Sheinbaum está tão alta que está chegando em Marte, em grande parte porque o Trump foi agredir o México. Olha que ele pegou leve em comparação... Mesma coisa com o Canadá. Mesma coisa com o Canadá. E o Canadá ele pegou pesado e ajudou o Partido Liberal, e agora o cara do Partido Liberal, que o banqueirão lá que entrou no lugar do Trudeau, ele cresceu muito nas pesquisas. Constrangeu o candidato da extrema-direita, o Poilievre. Que o Poilievre, ele se candidatava como o cara do Trump, o trumpismo canadense. Aí o Trump veio com essa de bater no Canadá, ele foi obrigado a bater no Trump também. E essa coisa, aí o canadense começou a olhar, pô, mas essa coisa de trumpismo aqui não pega bem. O Trump odeia o Canadá, na verdade. Ajudou os liberais, cara. Então, por isso que eu digo que nessa confusão toda, de repente uma Kamala Harris, ela ia empurrar isso aqui no banho-maria, que na verdade ia ajudar, digamos, o campo liberal brasileiro, e por inércia podia beneficiar o Tarcísio, um cara tipo Tarcísio. Mas a presença do Trump cria um estado tal de confusão e atinge os interesses da burguesia brasileira de tal sorte que isso abre um campo para o governo. É só o governo abrir o olho, porque setores do governo ficaram muito, digamos, seduzidos pelo Partido Democrata. E se vincularam de maneira exagerada no final do ano passado. Isso foi um erro da nossa política externa, que tem que ser corrigido. Na verdade, olhando pragmaticamente, a presença do Trump abre um campo para o Lula. O presidente Lula, acho que tem essa consciência, mas não sei se a equipe dele tem, para saber explorar as oportunidades que esse momento assustador geram. Porque, na verdade, se eu fosse o Tarcísio, eu estaria preocupado com o que o Trump faz, porque o Trump pode queimar a candidatura dele aqui. E ele não tem controle nenhum sobre o Trump. O Trump não vai fazer muito pouca coisa para agradar. O Trump ferrou com o Milei na Argentina. Agora eles vieram com essa medida de impedir a Cristina Kirchner de ir para a Disney, para salvar a cara do Milei. Mas a tarifação em cima do aço e do alumínio argentino queimou o Milei perante a burguesia argentina, enfraqueceu o Milei. Entendeu? Então, essa coisa aqui da tarifação também não é boa. E pega onde, principalmente? Pega o capital paulista. Entendeu? Isso põe o Tarcísio num constrangimento com quem ele realmente se importa, que é a base. Tanto é que começam a surgir aí alguns burburinhos do Kassab, que representa esse capital, o Kassab, o SCAF, junto ao Tarcísio. E esse atrito não existia até ontem. O Tarcísio precisaria do PSD muito mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro não precisaria. Então tem um jogo muito sutil aí, que é claro que as Big Techs estão na jogada. É claro que elas têm um projeto delas, mas elas têm um projeto econômico. Elas estão coladas no Trump para o Trump ajudar eles economicamente. Só que eu acho que o Elon Musk está preocupado, porque ele está perdendo. Ele entrou nesse governo para se proteger e para enriquecer ainda mais, mas proteger as suas empresas. Só que participar desse governo está colocando as empresas dele na alça de mira de manifestante, de sanção econômica, de sanção de resposta. Então, o pessoal das Big Techs, logo, porque o pessoal das Big Techs quer grana, cara. Entendeu? Se daqui a pouco eles perceberem que está nesse governo do Trump, coloca muito eles nos holofotes e no embate, pode ser que eles façam corpo mole e eles saiam. Então, por hora, eles estão com o Trump porque eles acham que o Lula e essa coisa do STF não é adequada. Num segundo momento, se eles começarem a dar... Entendeu? O Twitter não foi embora do Brasil. Então, tem muito blefe nessa jogada. Por que não foi embora? No fim, cumpriu as ordens do STF. O X, né? Agora o X, só voltou porque, no fim, eles obedeceram ao Xandão. Essa que é a verdade. O glorioso ministro Alexandre de Moraes que virou essa entidade, o Xandão. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, eles não estão numa situação também tão fácil, porque eles viraram vidraça. Ai, que pena, a gente está chegando no final aqui, 19 horas, em Brasília, 19 horas. Agradecer aqui Hugo Albuquerque, Miguel do Rosário, comunidade, quem ainda está aí, não deixou o like, deixe o seu like, compartilhe a nossa live, se inscreva no nosso canal, visite o nosso site www.revistaforum.com.br e amanhã amanhã é minha despedida aqui da Fórum, hein, Miguel? Aí vou trazer uma dica cultural especial. Isso. É isso aí. Um forte abraço, Hugo. Né? Até a próxima. Até amanhã, Yara. Até amanhã, pessoal. Beijo. Tchau.